Olá, eu sou Hermínio Portes. A pessoa com deficiência física tem direito à isenção do ICMS? Bom, esta foi uma pergunta que me foi feita várias vezes durante a semana por causa do último vídeo que fala sobre a isenção do IPI. Qual foi a dúvida? Por que surgiu essa pergunta? O último vídeo feito, olha lá na minha playlist, explica que incidem 3 impostos sobre a aquisição de veículo automotor 0 km para pessoas com deficiência, que são o IPI, o Imposto de Produto Industrializado, o ICMS, Imposto de Circulação de Mercadoria e Serviço, e o IPVA, Imposto de Propriedade de Veículo Automotor. O primeiro é de competência da União, o IPI. Obviamente, somente uma lei federal pode regulamentar. Os demais, o ICMS e o IPVA, são de exclusividade dos estados. Significa que existem 26 legislações a respeito, uma para cada estado da federação. A ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral da União só atingiu ao IPI. Por quê? Por uma questão de competência. O Procurador-Geral da União só pode atacar uma lei federal, ele não pode atacar uma lei estadual. Então, aquela decisão lida pelo Supremo Tribunal Federal abrange tão somente a questão da isenção do IPI sobre a extensão dos benefícios aos deficientes auditivos. Vamos recordar. Olha esse texto legal. Bom, gente, como vocês estão vendo, só para relembrar, a lei que regulamenta a isenção do IPI é de 8989 de 24 de fevereiro de 1985. Para esse vídeo não ficar extenso, eu trouxe a legislação de apenas 3 estados da federação: Santa Catarina, o estado do Amazonas e o estado de São Paulo. Vejam só. Bom, a legislação do estado de Santa Catarina, ela reproduz idêntico ao que fala a lei do IPI. Evidentemente, a do estado de Santa Catarina se refere ao ICMS. Fala que apenas que é considerado como pessoa com deficiência as portadoras de deficiência física, deficiência visual, deficiência mental severa ou profunda e o autismo. Então, como exposto, praticamente se refere às mesmas pessoas previstas no IPI, ou seja, o ICMS abrange as mesmas pessoas de isenção quanto ao IPI. Olha só a legislação do estado do Amazonas. De novo, fala que compreende as pessoas com deficiência física, deficiência visual, deficiência mental severa ou profunda ou autismo. E olha só a continuidade, a regulamentação que trata do ICMS no estado de São Paulo. É o artigo 19 do regulamento RICMS/2000, que também fala que são as pessoas com deficiência física, visual ou autista. Como vocês podem verificar, todas as legislações estaduais copiaram quase que literalmente o texto da legislação federal que trata o IPI. Ou seja, as legislações que falam sobre o ICMS reproduziu quase que literalmente a mesma redação sobre o IPI. Por que foi feito isso? Porque, como nós vimos, todas as legislações estaduais, quando que se refere a ICMS, eles se socorrem do convênio realizado pelo CONFAZ. E no convênio CONFAZ, no 38/2012, ele traz uma disposição explicando o que são pessoas com deficiência. Olha só o texto legal. O convênio 38 do CONFAZ, de 30 de março de 2012, fala: para efeito desse convênio é considerado pessoa portadora 1. Deficiência física, aquela que apresenta alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano. E aí ele enumera a quantidade de requisitos, mas não fala nada sobre o deficiente auditivo. 2. Deficiente visual. 3. Deficiência mental severa ou profunda. E 4. O autismo.
Então, pode verificar, em nenhuma legislação estadual consagra a possibilidade de isenção aos deficientes auditivos. Aquilo que eu li, aquilo que eu expliquei no último vídeo sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal abrange tão somente ao IPI, a legislação federal. E não existe nada, nenhuma decisão do Supremo quanto ao ICMS. Lembra do voto do ministro Dias Toffoli, que foi confirmado, que foi seguido pelos demais ministros do STF? Vamos ver a parte final, a parte dispositiva desse voto que prevaleceu. O dispositivo diz o seguinte: ante o exposto, voto pela procedência dos pedidos, de modo que se declare a inconstitucionalidade por omissão da Lei nº 8989, de 24 de fevereiro de 1995, determinando-se a aplicação de seu artigo 1º, inciso 4, com redação dada pela Lei nº 10.690/03, às pessoas com deficiência auditiva, enquanto perdurar a omissão legislativa. Voto ainda por estabelecer o prazo de 18 meses a contar da data da publicação do acordo para que o Congresso Nacional adote as medidas legislativas necessárias a suprir a omissão legislativa. Essa alegação de interpretação discriminatória em relação aos deficientes auditivos, se ajuizada uma ação nesse sentido, ela vai chegar até o Supremo Tribunal Federal, o STF. Em consequência, o resultado, por óbvio, como corolário lógico, vai ser o mesmo dado pela lei federal, ou seja, interpretação discriminatória, e também não tem como ter uma outra decisão que não seja a extensão da isenção do ICMS aos deficientes auditivos. Não tem como ter uma outra decisão. Se o Supremo já decidiu que com relação ao IPI tem esse benefício, também se aplica aos deficientes físicos, ora, como que ele não vai poder aplicar a mesma dispositivo, o mesmo fundamento para as legislações infrafederais, no caso as estaduais? Por óbvio, também chegará na mesma conclusão. Mas para isso é necessário que vocês exerçam seus direitos. Sem o exercício do direito, sem que haja uma provocação, sem que haja uma discussão a respeito disso judicialmente perante o judiciário, jamais ocorrerá uma alteração. Bom, os temas dos meus vídeos são jurídicos, mas olha só, eu fazendo pesquisa, que esse público PCD me atrai muito a atenção, eu vejo a necessidade de ajudá-los. Por isso que eu sempre falo, me ajudem a ajudá-lo. E nas minhas pesquisas, eu verifiquei uma imagem que eu achei muito interessante e fiquei realmente muito contente com isso. Que é uma imagem de uma praia no país, na Turquia, de um deficiente tendo a acessibilidade para poder entrar no mar. Que coisa mais bonita que foi aquilo. Foi feita uma rampa possibilitando o acesso do deficiente ao mar. Olha a imagem. Isso significa que país de primeiro mundo, que nós podemos fazer isso. E eu postei essa foto no meu Instagram e no meu Facebook particular e também na minha página. No Facebook particular, eu tive 2 comentários de amigos, um do Rio de Janeiro, falando que existe um movimento não governamental que dá acessibilidade aos PCDs à praia. E o outro, na Praia Dourada, na cidade de Tarumã, no Amazonas, já existe uma rampa desse igual sentido. Olha só, como é bom a gente verificar que existem pessoas que estão interessadas em efetivamente permitir essa acessibilidade das pessoas com deficiência, para que elas, igualmente as que não possuam deficiência, possam gozar da mesma liberdade, do mesmo lazer, do mesmo sentimento. Poxa, que legal! E se eu constatar, verificar outras coisas, eu trarei ao conhecimento de vocês. Por isso que é muito importante a união e a gente se unir nesse propósito. Se o vídeo for útil, compartilhem.
Me sigam nas redes sociais, ativem o sino. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.